Um exército de 135 mil homens, contra apenas 300. A proporção era de 450 para 1. Como vencer uma batalha impossível? A resposta não estava na força, mas na fé e em uma estratégia que desafiava toda a lógica militar. Este é o segredo de Gideão e seus 300 guerreiros. Durante anos, a terra de Israel sofreu nas mãos dos midianitas. Eles eram como uma praga de gafanhotos, invadindo as terras no tempo da colheita e devastando tudo. Levavam o gado, destruíam as plantações, e o povo de Israel, empobrecido e com medo, se escondia em cavernas e fortalezas nas montanhas. A fome e o desespero eram constantes. Foi nesse cenário de opressão que encontramos um homem chamado Gideão. Ele não era um general, nem um rei. Ele estava escondido, malhando o trigo dentro de um lagar, um lugar feito para pisar uvas, para que os midianitas não o encontrassem. Ali, em seu esconderijo, algo extraordinário aconteceu. Um anjo do Senhor apareceu e disse: "O Senhor é contigo, homem valente." Gideão, surpreso e cético, respondeu com a dor de seu povo. Se Deus estava com eles, por que tudo aquilo estava acontecendo? Onde estavam os milagres de que seus pais falavam? Ele se sentia o menor de sua família, o mais insignificante de sua tribo. Como poderia ele, um homem que se escondia por medo, ser o libertador de Israel? O anjo, porém, reafirmou o chamado: "Vai nesta tua força e livrarás Israel da mão dos midianitas." Para convencer Gideão, Deus lhe deu um sinal. Gideão preparou uma oferta, e o anjo a consumiu com fogo que saiu de uma rocha. Naquela noite, Gideão, obedecendo à ordem divina, derrubou o altar do deus pagão Baal, que pertencia a seu pai, um ato de coragem que marcou o início de sua jornada. Mas a dúvida ainda persistia em seu coração. Como ter certeza de que era realmente Deus quem o enviava para uma missão suicida? Gideão, em sua humanidade, precisava de mais uma prova. Ele fez um pedido ousado. Colocou um velo de lã no chão e pediu que na manhã seguinte apenas o velo estivesse molhado de orvalho, enquanto todo o chão ao redor ficasse seco. E Deus, em sua infinita paciência, atendeu. Na manhã seguinte, o velo estava tão encharcado que Gideão espremeu uma taça cheia de água dele. O chão, completamente seco, mas a mente de Gideão ainda vacilava. Então, ele pediu o contrário. "Não se acenda a tua ira contra mim", ele disse, "mas peço que, desta vez, apenas o velo fique seco e que haja orvalho por toda a terra ao redor." Mais uma vez, Deus atendeu. Ao amanhecer, o chão estava coberto de orvalho, mas o velo de lã estava perfeitamente seco. A fé de Gideão foi finalmente selada. Com a confiança renovada, ele convocou os homens de Israel para a batalha. O espírito de luta se espalhou, e um exército de 32 mil homens se reuniu pronto para a luta. Parecia um bom começo, mas os planos de Deus eram diferentes. O Senhor disse a Gideão: "O exército que está com você é grande demais. Se Israel vencer, eles vão se orgulhar e dizer que a sua própria força o salvou. Eu quero que todos saibam que a vitória vem de mim." Então veio a primeira ordem de redução. Gideão anunciou: "Quem for medroso e estiver tremendo, pode voltar para casa." Para sua surpresa, 22 mil homens foram embora. Restaram apenas 10 mil. 10 mil contra 135 mil. A desvantagem ainda era gigantesca, mas para Deus, o exército ainda era muito grande. Veio então o segundo teste, um dos mais estranhos de toda a história militar. Deus ordenou a Gideão que levasse os homens restantes até as águas. Ali, ele faria a seleção final. A maioria dos homens se ajoelhou para beber, mergulhando o rosto na água, despreocupados com o entorno. Mas um pequeno grupo agiu diferente. Eles pegaram a água com a mão e a levaram à boca, lambendo-a como um cão, mantendo a cabeça erguida, atentos e prontos para qualquer ataque. Deus disse a Gideão: "Com estes 300 homens que lamberam a água e o salvarei Israel. Mande o resto para casa." O exército de Israel foi reduzido a apenas 300 homens. Uma tropa minúscula, escolhida não por sua força ou habilidade com a espada, mas por sua vigilância e prontidão. Era um exército improvável para uma missão impossível. Naquela noite, Deus deu a Gideão um último sinal de encorajamento. Ele o enviou ao acampamento midianita para ouvir uma conversa. Lá, Gideão ouviu um soldado contar a um amigo sobre um sonho: um pão de cevada que rolava e derrubava a tenda principal. O amigo interpretou o sonho na hora. Isso não é outra coisa senão a espada de Gideão. Deus entregou os midianitas em suas mãos. Ao ouvir isso,
Gideão adorou a Deus, sua confiança totalmente restaurada. Ele retornou aos seus 300 homens e revelou a estratégia divina. Não era uma estratégia de combate direto, mas de guerra psicológica. Cada homem recebeu 3 itens: uma trombeta, um cantaro de barro vazio e uma tocha acesa, escondida dentro do cantaro. Eles se dividiram em 3 grupos e cercaram silenciosamente o acampamento inimigo na escuridão da noite. Ao sinal de Gideão, o plano foi executado. De repente, o silêncio da noite foi quebrado pelo som ensurdecedor de 300 cântaros se quebrando ao mesmo tempo. A escuridão foi rasgada pela luz súbita de 300 tochas, e o ar foi preenchido pelo toque estridente de 300 trombetas, seguido por um grito uníssono que ecoou pelo vale: espada pelo Senhor e por Gideão. O exército midianita acordou em pânico absoluto. Cercados por luzes e sons vindos de todas as direções, eles imaginaram estar sob o ataque de um exército gigantesco e bem equipado. O caos se instalou. Na confusão, Deus fez com que os soldados midianitas se voltassem uns contra os outros. Em meio à escuridão e ao terror, eles não conseguiam distinguir amigo de inimigo. O exército de 135.000 homens se autodestruiu, fugindo em desespero enquanto lutavam entre si. A vitória foi total e decisiva, conquistada não pela espada, mas pela obediência e por uma estratégia que só poderia vir de Deus. A história de Gideão é uma poderosa lição. Ela nos ensina que Deus não olha para números, força ou status. Ele procura corações dispostos e obedientes. Muitas vezes ele reduz nossos recursos, nossos exércitos, para nos ensinar a depender inteiramente dele. Ele nos mostra que a vitória não vem da nossa força, mas da sua. Qual é o gigante que você enfrenta hoje? Qual é a sua batalha aparentemente impossível? Lembre-se de Gideão. Nas mãos de Deus, os poucos e fracos se tornam mais do que suficientes para alcançar uma vitória extraordinária. Obrigado por assistir. Se esta história inspirou você, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas jornadas de fé e coragem.